tava deitado nessa quarentena, né? Sem fazer nada pra variar. Aí eu comecei a lembrar das merda que eu fazia quando era criança. E cara, a gente só vai entender o tamanho da cagada que poderia ter acontecido se uma ou outra coisa das brincadeiras de infância tivesse corrido diferente só depois de mais velho. Porque, mano, não ia ser bosta fina não, ia ser bosta grossa. Porque para comigo pra analisar as brincadeiras que pelo menos eu fazia na cidade que eu morava quando eu era criança. Andar de bicicleta sem as mãos, que o negócio é feito com o guidão pra você segurar com as duas mãos. Se fosse pra andar sem a mão, seria tipo aqueles hoverboard. Inclusive, o inventor disso morreu no acidente de hoverboard. Outra coisa que eu fazia demais era andar de carrinho de rolimã. Pra você que não conhece, que foi criado no apartamento, é um esqueleto de um carro do tamanho de um kart, só que sem freio, sem aparelho de segurança, e a única coisa que pode ser usada como airbag é sua cara no chão. Inclusive, uma coisa que acontecia demais quando a gente tava andando, naquela posição sentado, segurando embaixo do carrinho, porque senão você vai sair voando qualquer balançada, era quando tinha aqueles buracos na rua e o carrinho dava um pulinho e sua mão que tava embaixo segurando saia arrastando no asfalto. Ou sensação que eu não quero sentir nunca mais na minha vida. Que na hora de machucar já doía demais, mas você tá naquela adrenalina, sangue quente, você é uma criança, é um machão, tem que mostrar pros meninos que estão brincando com você que você é fera. Agora na hora de tomar banho, é ali que o filho chora e a mãe não vê. E quando a gente não tava brincando disso, tava brincando de tof-tof, que não é nada mais que um tubo de PVC, balão e munição, que pode ser feijão, milho, pedra. E o objetivo da brincadeira era acertar o alvo, que podia ser um poste, uma caixa, ou uma criança de mais ou menos 10 anos de idade, 1,20 m. Criança essa cuja munição poderia muito bem acertar em seu olho e a brincadeira não ir tão bem quanto esperado. Aí você fala pra mim que as crianças não fazem isso, que na verdade eu que fui criado num ambiente estranho. Mas na verdade não. É só você entrar naquela página no Twitter lá, crianças fazendo merda, vai encontrar coisa desse naipe aqui. Então não era só eu não, é que criança eu acho que gosta de se matar mesmo. Mas bom, de todas essas brincadeiras que eu falei, uma das que eu mais gostava era aquela passou levou. Basicamente consiste em várias pessoas, uma latinha, uma garrafa, um campo mais aberto onde vocês podem brincar e um pique. E é bem fácil de brincar. Se a latinha estiver perto de você, chuta ela com todas as suas forças na direção de alguém. E o objetivo dessa pessoa é não deixar que essa latinha passe por debaixo das pernas dela. Porque se passar, já assistiu aquele filme A Noite de Crime? Tá liberado praticar qualquer tipo de crime durante 12 horas num dia específico do ano? Então, você tá liberado para praticar qualquer tipo de linchamento possível com essa pessoa enquanto ela não chegar no pique e se salvar. Chute na cara, dedo no rabo, murro no olho, tudo quanto é tipo de coisa assim saudável. Uma brincadeira que molda caráter. Então, essa brincadeira virou uma modinha na minha época de escola, quando eu tava no 8º, 9º ano do fundamental. E nesse tempo, eu morava numa cidadezinha no interior do Tocantins chamada Dianópolis, e estudava numa escola pública. Mas beleza, o que isso tem a ver com a história? Primeiro, porque eu quero contextualizar, larga de ser chato, porra. E segundo, viver nessa cidade do interior que eu morava, quer dizer que a distância pro atendimento médico de mais alta complexidade, para atender uma criança que tava brincando de passou levou e não deu muito certo, é mais ou menos 3 horas e meia de viagem. E estudando numa escola pública, quer dizer que as crianças não são tão vigiadas assim como elas deveriam ser. No meu caso, por muita sorte ou por muito azar, eu entrei na escola mais cedo do que deveria e aprendi a ler também mais cedo. Ou seja, eu tava 1 ano e meio à frente dos meus colegas porque eu fui pulado de série. Eu era mais novo do que as crianças que estavam com a idade correta. O que não era tão comum assim na escola que eu tava, porque a quantidade de reprovados que tava na minha sala na época do 8º, 9º ano era muito. Enquanto eu tinha 11 anos, no 8º ano, tinha uns caras que tinham 15, 16. E como se não bastasse ser muito mais novo do que as pessoas da minha série, eu era muito menor do que elas. Por mais que hoje eu chegue perto dos 1,90 m de altura, na época eu era bem mais baixinho do que uma pessoa normalmente é na minha idade. Mas por algum motivo, mesmo sendo mais novo e baixinho, eu era foda pra caralho brincando de passou levou. Porque o conceito pra mim era muito simples, é só não deixar a merda da latinha passar por debaixo das suas pernas. Você é tão burro assim? Então eu passei muito tempo dando uns bicudão nas costas dos outros sem nunca ter tomado nada. Era pra mim quase uma terapia, desestressante. Mas obviamente, um dia tudo deu errado. Eu tava tranquilo brincando de passou levou como qualquer outro dia, chutando latinha, ficando mais parado pra latinha não passar por debaixo das minhas pernas, concentrado na partida. O único problema pra mim é que eu não tinha passado a latinha debaixo das pernas de ninguém nesse dia. Então alguma coisa tava faltando, eu tinha que fazer minha jogada. A questão é que eu tinha colocado uma regra pra mim e esse era o motivo de eu nunca ter tomado porrada no jogo.
jogo, eu só tentava chutar a latinha se eu fosse a pessoa mais próxima a ela. Porque se outro alguém chegasse antes e chutasse ela em mim, eu que ia me fuder. Sempre segui essa regra. Só que a questão é que eu tava de sangue quente, o recreio já tava acabando e eu não tinha acertado ninguém ainda. Eu vi uma latinha que tava na meia distância entre eu e um colega de sala reprovado meu. Naquele intervalo de 1 segundo eu fiquei na dúvida, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E infelizmente no final a ganância me dominou. A única coisa que eu não tinha calculado é que se ele era muito mais velho e muito mais alto que eu, provavelmente ele ia ser muito mais rápido. Eu não tinha chegado nem na metade do caminho ainda pra eu sentir uma das piores sensações da minha vida. Escutei um barulho de chute no metal e quando eu olhei pra baixo só vi um objeto em formato de latinha passando no meio das minhas pernas. E é aí que o desespero começa. Eu olhava pros lados e todas aquelas crianças que eram minhas amigas estavam com uma sede de sangue nos olhos que era quase palpável. Só de olhar no olho delas eu já sabia que não ia ter piedade e todos aqueles socos e chutes que eu dei nelas iam ser cobrados. E foi aí que eu comecei a correr pela minha vida e cara, aqueles 4 metros de distância que era o pique da área que a gente brincava, parecia que tinha se transformado na corrida de São Silvestre. Eu corri e não chegava nunca. Quando eu tava quase alcançando, a esperança já tinha voltado pra mim. Eu tinha escapado sem tomar nenhum soco. Eu olhei pra trás, o reprovado que tinha chutado a latinha na minha direção tava vindo igual um animal, babando, querendo me matar. Eu acelerei, dei o máximo. Eu tava um passo do pique. Eu tomei um soco que eu pensei que a banda do céu caiu em cima de mim. A mão de um reprovado de 16 anos de idade veio com toda a sua velocidade e força nas costas de uma criança mirradinha de 11 anos, que só não me matou porque eu saí voando. Porque se eu tivesse amarrado no chão, eu tenho certeza que tinha me atravessado. O soco que ele me acertou foi tão forte que o ar saiu inteiro do meu peito. Eu tenho certeza que uma parede do pulmão colou na outra, porque depois quando eu voltei a tentar respirar, não dava não, parecia que eu tinha desaprendido. Essa porrada que ele me deu, que mais parecia um atropelamento de caminhão, me lançou no pique. Então, graças a Deus, eu não sofri mais nada, além de humilhação e muita tristeza, porque a vontade que eu tava de chorar era incrível. Só que eu não podia mostrar pra ninguém, porque senão, além de ter tomado porrada, eu ia sofrer bullying. Então eu tinha que segurar a dor. E foi sentadinho ali no canto da escola, segurando o choro e fingindo pros meus amigos que eu só tava recuperando o fôlego, que eu descobri algumas coisas da minha vida. 1. Eu não gosto muito de tomar porrada, então passou, levou, não era mais minha brincadeira favorita. 2. Que talvez algumas brincadeiras não sejam tão saudáveis assim, porque eu acho que umas dores nas costas que eu sinto até hoje é por causa dessa porrada que eu tomei. E 3. Não importa o quão bom e o quão você gosta de fazer alguma coisa, se você não tomar as medidas de precaução adequadas, você vai se fuder. Resolvi compartilhar aqui essas lições de vida, só porque deu vontade.